Fala, família Terra Rubro-Negra! E aí, beleza? Pessoal, mais um vídeo no canal, mas antes de falarmos do vídeo, vou pedir a você que está nos assistindo para dar aquela moral, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal para ajudar a gente a estar crescendo aqui no YouTube, falou? Bom, pessoal, hoje é o quarto episódio do nosso quadro Opina Torcedor. E hoje falaremos do jogaço que tem amanhã entre Atlético Mineiro e Flamengo, lá em Minas Gerais. E também falaremos de um jogo que movimenta muito a parte de baixo da tabela. Tem tudo para ser um jogo muito importante, um jogaço também, muito disputado entre Vasco da Gama e Corinthians. Ou melhor, Corinthians e Vasco da Gama, porque o mando de campo é lá do Corinthians, é lá em São Paulo. Para analisar esses jogos, meu companheiro de canal, André. E aí, André, tudo bom? Fala, galera, André na voz. Também gostaria de fazer um convite especial para você que está assistindo a gente aí do outro lado da telinha. Deixar o seu like e se inscrever no canal. O seu like ajuda bastante ao YouTube divulgar cada vez mais o nosso conteúdo. É isso aí. André, gostaria para a gente começar falando desse jogaço, provavelmente o jogo do fim de semana, que é Atlético Mineiro e Flamengo. Duas equipes passando por momentos muito distintos na temporada. O Atlético Mineiro numa crise danada, 7 jogos no comando do Filipão sem vitória, só derrotas e empates. Vem de uma derrota no último jogo contra o Grêmio, jogando lá na Arena. E essa semana que foi movimentada demais para o Galo, teve protesto no CT, os torcedores indo lá reclamar e protestar com os jogadores que foram até a entrada do CT e ouviram as reclamações dos torcedores. Gostaria que você analisasse esse jogo, André. Qual a sua expectativa para Atlético Mineiro e Flamengo? Minha expectativa é de um Flamengo bastante modificado. O Flamengo, na quinta-feira, enfrenta o Olímpia pela Copa Libertadores, jogo no Maracanã, primeira partida aí das oitavas de final. Então, eu espero que o São Paulo mescle esse time titular, deve poupar alguns jogadores, devido também ao desgaste, né? Já que o Flamengo viajou para Porto Alegre e está viajando para Minas Gerais para enfrentar o Atlético. Então, o São Paulo deve usar o elenco, esse elenco tão falado do Flamengo nessa semana. A imprensa gaúcha pedindo direitos iguais, fair play financeiro, sem dar atenção ao que realmente é o fair play. Então, eu acredito que o São Paulo deva usar aí o banco de reserva. O banco do Flamengo é um banco farto. Tem Pedro, tem Cebolinha, tem Luiz Araújo, tem o próprio Alan, que entrou no segundo tempo lá no jogo da Arena. Então, será que vai ter lei do ex, André? Oi? Será que vai ter lei do ex? Pode ser. O Alan não faz muito gol, não. Tiveram que puxar lá na memória um gol que ele fez lá na Finlândia. Acho que tem dois, né? Tem dois gols na carreira. Tiveram que puxar lá na memória um gol que ele fez na Finlândia lá, quando ele era mais novo. Mas pode ser que pinte lei do ex. Vai ter muita pressão em cima dele. Isso pode ter certeza. A saída foi conturbada. Pelo lado do Atlético, o Atlético vive uma crise danada. A torcida foi lá demonstrar apoio para os jogadores, mas a gente sabe que esse apoio é até a página 2, né? Porque se perder para o Flamengo e se não vencer o Palmeiras no jogo de ida das oitavas de finais da Libertadores, a crise volta e volta com força. Aquele discurso de apoio vira um discurso de revolta, um discurso de cobrança. Na minha opinião, o Atlético cometeu um erro contratando o Filipão. Filipão que estava aposentado da função de treinador, era um diretor de futebol no Atlético Paranaense. O Atlético forçou com o Scolari, lembrando lá dos velhos tempos, onde ele era muito bom em Copas. O Filipão sempre foi um cara copeiro, mas parece que não tem funcionado. São 7 jogos sem vencer com o Filipão, um jogo lá com o Kudê, que ele foi demitido, então soma 8 partidas aí sem saber o que é vitória. O time não joga bem, é um time bagunçado em campo. Até como o Mauro César falou no vídeo que a gente tem aí no canal também, não mereceu perder para o Grêmio, fez até uma partida sólida, poderia ter esse jogo ter terminado empatado, mas o Atlético tem outra grande dificuldade, que é fazer gols. A gente viu que o Atlético sofreu contra o Vasco, que vai ser o assunto do nosso próximo confronto aqui do programa. Então o Atlético ele tem muita dificuldade em marcar. Eu acredito que o Flamengo, mesmo mesclado, mesmo se valendo do seu elenco, o Flamengo conseguiu encaixar um jogo bom. Vamos ver agora a diferença de intensidade
esse jogo é muito interessante, que a gente saiu de um Grêmio e Flamengo, onde o Flamengo se demonstrou intenso, com muita vontade, buscando o gol o tempo todo, um jogo que o Flamengo criou várias e várias oportunidades de até sair com uma goleada, por um jogo de Campeonato Brasileiro. Rodada normal, corrente, um jogo fora de casa, contra o Atlético Mineiro. Vamos ver a postura do Flamengo em campo nessa partida. Mas eu acredito que uma vitória, eu boto aí 3-1 Flamengo, para a gente afundar o Atlético na crise. Eu vejo o Flamengo com muita chance de vencer essa partida. O Atlético, na minha opinião, essa manifestação, ela mais coloca o time pressionado do que demonstra que a torcida está apoiando os jogadores. O time fica pressionado e não tem funcionado. A torcida do Atlético, para quem não lembra, já protestou contra o Cudê e o resultado não foi bom. E eu acredito que vai dar no mesmo com o Filipão. Uma pergunta, André, para a gente finalizar esse confronto. O Flamengo, muito provavelmente, né? Eu digo até mais, dificilmente o Flamengo vai com o titular nesse jogo, vai mesclar, com certeza, já tem desfalques já certos, como o Davi Luiz e Ayrton Lucas e tudo mais, e o próprio Pulgar também, que está fora da partida. Agora, o Atlético Mineiro, por toda essa crise, por todo esse momento que eles estão passando, e tendo um confronto decisivo de Libertadores contra o Palmeiras no meio de semana, você acredita que eles vão vir com o time titular, com o que tem de melhor para esse jogo? Eu acredito que sim, que eles vão vir, porque tem um fator histórico aí envolvido nessa partida. O atleticano, ele odeia o flamenguista, mas não poderia ser diferente. O Atlético é um freguês do Flamengo de carteirinha. A gente sabe aí que nos confrontos decisivos o Flamengo sempre leva vantagem contra o Atlético, é Campeonato Brasileiro, é Copa do Brasil. Eu me lembro que só daquela Copa do Brasil que o Flamengo tinha o Luxemburgo como treinador, que o Flamengo perdeu um mata-mata para o Atlético. Fora isso, 4-1 doído, aqueles 4-1 doído. Exatamente. Fora isso, o Flamengo tem uma grande vantagem. Eu acredito que o Atlético vem com o time titular, até pela essa pressão barra apoio que a torcida deu hoje lá no CT do Galo. Bom, beleza. Eu vou com o placar 2-1 para o Flamengo. Lembrando que eu tenho acertado o último jogo, Flamengo e Grêmio, eu acertei o placar de novo. Então eu vou no 2-1 para o Flamengo nessa partida. E agora, André, vamos falar de um outro confronto que vai mexer muito com a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Nós temos o Corinthians, que está ali na beirada da zona de rebaixamento. Uma derrota pode complicar o time do Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians, que vive momentos distintos, vem muito mal no Campeonato Brasileiro, não consegue emplacar. O Luxemburgo não consegue tirar o Corinthians daquela zona próxima ali da degola, porém está em vantagem na semifinal da Copa do Brasil. Podemos até ter um Flamengo e Corinthians de novo na final, mas no Brasileiro, que é o que a gente está analisando agora, o Corinthians vem mal e mal demais das pernas. Empatou o último jogo contra o Bahia, no jogo muito ruim do Corinthians. Teve um gol perdido pelo Bahia, que o zagueiro do Corinthians tirou em cima da linha já no finalzinho do jogo. Enfim, não vem se apresentando bem, contra o Vasco da Gama, que é o saco de pancadas desse campeonato. Uma campanha terrível, assustadora do Vasco. Sinceramente, eu acho que nós falamos muito disso no início do campeonato, que o Vasco era um dos favoritos a cair, mas eu nem nos meus melhores sonhos ia imaginar uma campanha tão ruim. Para quem não sabe, o Vasco tem, se eu não me engano, acho que é a 8ª pior pontuação dentre todos os times das séries A, B, C e D. Acho que é a 8ª ou a 7ª pior campanha. Só perde para alguns times ali da série D que estão, enfim, é time que em 8 jogos tomou 50 gols, aquelas coisas assim, bem várzea mesmo. E o Vasco tem a pior campanha, juntando os outros 4 rebaixamentos que o Vasco teve. Em nenhum deles o Vasco teve uma campanha tão ruim como está tendo agora. Esse Vasco SAF, que o Urubu é otário e a 77 tem dinheiro, né, pra caramba. Comenta aí, André, o que você acha desse jogo? O jogo que é lá em Itaquera, na casa do Corinthians. Esse jogo é um jogo dificílimo para o Vasco. O Vasco vem apresentando o pior futebol da Série A. Já tem, desde o início do campeonato, acho que o Vasco teve ali
uma luz no fim do túnel, logo no início, que ganhou do Atlético, empatou com o Palmeiras, jogando em casa. Aquele jogo, desculpa só te cortar, André, mas aquele jogo contra o Palmeiras, eu acho que aquilo ali foi o que mais iludiu o torcedor vascaíno, porque o Vasco jogou bem aquele jogo, cara. É. Então, o Vasco, que tem muita dificuldade de fazer gols, já testou o Figueiredo como centroavante, não deu certo, o Figueiredo perdendo gols incríveis, Gabriel Peck, e aí a gente vê que a juventude atrapalha nesse momento. O Vasco, que é um time de tradição, muitos jogadores novos, jogadores inexperientes, não consegue passar por essa fase. Contratou agora o Medel, trouxe um centroavante paraguaio que ele tem no total de 0 gols na temporada. Ele era do futebol da MLS. A torcida do Vasco até criou lá uma esperança, dizendo que ele estava aguardando os gols para quando chegasse no Vasco. Será? Olha, é um ponto de vista, né? É um ponto de vista. O cara não fez nenhum gol na MLS. Tava aguardando o gol para. Chegou no Vasco agora, André, pode fazer. Para aquele torcedor mais esperançoso, a gente pode lembrar do Quasegolo, que jogou no Botafogo, lembra? Que ficou lá 2 anos sem fazer gol, chegou no Botafogo, eu esqueci o nome dele agora, e jogou bem, no Botafogo, foi muito bem até. Lembra dele? Eu esqueci o nome dele, rapaz, meu Deus do céu. Fugiu a memória. Trouxe também o Paulinho Paula, que era lá do futebol árabe. Esse aí a gente nunca ouviu falar, mas pode ser que seja um novo Emerson Sheik. A torcida do Vasco se apega a isso, né? Se apega a essas superstições, mas o que acontece é que hoje o Vasco é um virtual rebaixado para a Série B. O Vasco precisa fazer campanha de Botafogo, campanha de líder, para poder estar se salvando. O time é muito limitado, além de o elenco ser muito jovem, o que faz total diferença quando o clube entra ali na zona do rebaixamento, muita pressão, torcida em cima, o time não consegue encaixar boas jogadas para fazer o gol, toma gols bobos, como tomou o gol lá contra o Atlético Paranaense, um lance bobo ali no meio campo, e depois um pênalti infantil. Uma falha bizarra do Pumita, que pisou na bola, caiu sentado e saiu o gol do Atlético Paranaense, né? Então é isso. Eu espero mais uma derrota do Vasco. Vai ser muito difícil essa partida. E o Vasco vai continuar nesse calvário aí. Quem sabe agora, no fechamento de janela, no desespero, consiga trazer mais uns 3, 4, 5 jogadores para tentar o milagre. Porque já está na situação do milagre. Lembrando que o Vasco já está a 6 pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento. O Vasco, que tem 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, já está a 2 vitórias de distância do primeiro fora da zona. Realmente uma situação muito complicada e já falei isso algumas vezes contigo, mas assim, só para expor para todo mundo, o que mais me chama atenção, André, não sei se você concorda comigo, é que a impressão que dá é que entregaram as pontas. E as contratações são contestadíssimas, a 777 já é uma empresa muito contestada. Para quem não sabe, os clubes que ela é dona, a maioria está tudo rebaixado, tudo. Então, assim. Está sem credibilidade no mercado. Eu vou cravar 3-0 para o Corinthians, André. Acho que vai ser 2-0 e o Vasco vai continuar nesse calvário, buscando aí com o Ramon Dias, que não é lá esse técnico todo, mas se tivesse um elenco um pouquinho melhor, conseguiria tirar alguma coisa ali, dar um fio de esperança, mas eu acho que já foi. O Vasco demorou a se mexer, essa que é a verdade. Essa é a questão. O Campeonato Carioca deu uma iludida, que esse time poderia ficar ali na metade da tabela, brigando ali entre o 10º e a 13ª posição, mas o que a gente vê em campo, o que a gente vê em campo é totalmente diferente. Acho que a única coisa que iludiu o Vasco foi aquela vitória em cima do Flamengo. Que aí eu acho que deu uma iludida e foi até bom que continue se iludindo. Agora acho que tu falou tudo, cara. Mas acho que demorou muito para tudo, né? Para mexer, para treinador, para contratar, enfim. Que continue dessa forma. Fechamos? Fechamos. Então, pessoal, é isso. Mais uma vez pedir a vocês aí para dar aquela moral, deixar o like, se inscrever no canal. E saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras, galera.